o assunto de hoje. Um assunto que, aliás, você gosta, né, Sidney? Eu gosto. Você no seu pique de ilustrações, né? E eu queria falar de cenários. Aí, pessoal, cenários! Yes. Cenários, vocês sabem, nessa minha toada de ler originais de autores, originais para editoras. As editoras estão começando a voltar à vida, estão começando a bater um monte de original em inglês aqui na minha porta, que eu estou lendo feito louca também, né? E eu noto muitas vezes, tanto na não ficção quanto na ficção, que autores às vezes são meio descuidados com a questão do cenário. O que é o cenário? O cenário é onde se passa a história ou a questão que a pessoa quer abordar na não ficção. Digamos, uma não ficção que vai falar de algum tipo de terapia, algum tipo de autoajuda, a pessoa, em teoria, a ser ajudada está em algum lugar, né? E é muito comum esse lugar não ser descrito, ser absolutamente abstrato. Isso na não ficção, que eu acho assim, é de uma pobreza triste, porque quando você descreve onde é que se passa um problema, onde aquela pessoa se situa, torna muito mais vívido o problema, a questão, aquilo que está acontecendo. E na literatura mais ainda, né? O cenário é onde se passa o confronto, a descoberta, por onde o personagem passa, os personagens. E eu vejo assim, vezes sem conta, gente. Personagens tendo grandes conversas e ter zero indicação de onde estão. O autor ou a autora presume que eles estão numa sala ou sei lá onde e fica por isso. O cenário não existe. É quase como se fosse uma tela verde. É, eu vejo as pessoas perdendo muita oportunidade de aumentar o impacto de suas histórias. O cenário, como alguém, aliás, muito bem observou, não sei se foi o nosso amigo aqui, que tem o J. Law Hudson, acho que foi ele que observou na live passada, que o Tolkien, por exemplo, a construção do mundo do Tolkien é quase um personagem, que é uma observação excelente. Mas não precisa você estar numa história de fantasia para fazer o cenário ser impactante. Basta você pensar de forma estratégica, colocar o seu cenário interagindo, né? O seu personagem interagindo com o cenário e o cenário sendo significativo para o seu personagem. Em vez de ser uma tela verde, que pode ser qualquer coisa que tem lá no fundo, que é a impressão que eu tenho em muitas e muitas histórias, o cenário ser escolhido a dedo. Vamos a algumas dicas para escolher o cenário. Primeira coisa, pessoas, cenários que vocês conheçam. Pelo amor, eu já disse isso antes, mas eu vou repetir aqui nas dicas de cenário. Não descreva um lugar que você não conheça. Prefira lugares que você conheça. Se você tiver, por exemplo, acessando um lugar numa outra época, claro, aí você vai ter que reconstruir. Então, pesquise bem para fazer uma descrição que seja não só correta, porém, você escolha o detalhe, aí vai a segunda dica. O cenário, você não vai descrever tudo. De uma sala, de uma rua, de uma floresta, você não vai descrever tudo. Você vai descrever alguns detalhes que dão o toque emocional e consistente daquela cena. Então, sei lá, se o seu personagem está andando por uma floresta, bom, a floresta tem, imagino, bastante árvores, né? Mas aí você vai dizer, estava andando na floresta, ponto. Não. É interessante você, primeiro, ir andar por uma floresta para sentir o que é que impacta você, né? Pode ser que você fique impactado com a questão da luz, né? As árvores tapam um pouco a luz do sol, então fica aquela meia luz, meio esverdeada, por exemplo. Ou talvez o que deixa impactado você é que os sons, tem sons diferentes.
você pode ouvir insetos, pássaros, você pode até, de repente, você entra numa floresta, os bichos ficam com medo, você não ouve nada, fica silêncio, né? Pode ser o caminho difícil, você não enxerga o chão. É interessante você escolher os detalhes que são importantes para você, pensando, inclusive, que sejam importantes para o seu personagem. Gente, escolha estratégica. Se o seu personagem, por exemplo, é um super aventureiro, acostumadíssimo a fazer mil e umas, então ele vai entrar numa floresta de um jeito diferente de uma pessoa que esteja, por exemplo, fugindo de uma situação qualquer e não esteja tão acostumada a ir para uma área de muitas árvores fechadas. O primeiro personagem, talvez, né, o aventureiro muito acostumado, fique ligado, olha, tal bicho fez tal barulho, acho que eu vou seguir aqui para o lado da água, porque eu estou com sede. Quer dizer, ele tem mais domínio do cenário, daquele lugar, né? Enquanto que o personagem que está com medo, de repente vai ficar mais assustado, de repente um inseto pica e a pessoa fica em pânico. Ou seja, você faz o cenário interagir por meio de detalhes que você seleciona e que tenham a ver com o seu personagem. Não é um detalhe qualquer, é um detalhe que é importante para o seu personagem e que aumenta a questão pela qual o seu personagem está passando. Então, se tem dois personagens brigando na cozinha, é interessante você realçar algum detalhe dessa cozinha que tem a ver com o estado emocional do personagem. Sei lá, alguém pega uma xícara e pode até quebrá-la, ou olha para a xícara e acha ela feia, a pessoa está brigando e lembra que detesta aquela xícara cor laranja. Né? Tô só dando um exemplo para vocês verem. É muito interessante fazer os personagens interagirem com o ambiente em que eles estão. Isso dá muito mais consistência para a história. Em vez de parecer que eles estão boiando no nada, falando, ou fazendo alguma coisa, muito comum, já comentei as cenas de ação que parece que elas se passam no nada, a pessoa não está no espaço. Né? É muito mais interessante você fazer esse espaço impactar o personagem, falar com o personagem. E, de novo, em vez de descrever com adjetivos, mostre. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.